Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Todas as segundas-feiras nós já iniciamos a nossa semana com um encontro especial. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é com muita alegria que iniciamos a nossa noite, cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, é muito bom estarmos juntos. Já estamos no último mês do ano de 2023. O ano passou tão rápido que a gente até fica meio confuso. Como que passou rapidinho esse ano de 2023? Já estamos em dezembro. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023. Faltam apenas menos de 15 dias, né? Menos de 15 dias para encerrarmos o nosso ano e, logicamente, com o coração cheio de expectativas para o novo ano que se avizinha. Que seja um ano de muita paz, de muita harmonia, sempre com muita coisa boa, boas notícias, porque, afinal de contas, o Evangelho é a boa nova. O Evangelho significa boas notícias. Então, quando nós seguimos o Evangelho, nós recebemos diariamente as boas notícias. E nós gostamos de lembrar aqueles que estão conosco, os que estão chegando, os que vão nos assistir depois. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual, que é essa troca de energias para que nós possamos nos refazer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque o magnetismo é uma energia que ela é transmitida para o nosso benefício. Então, preparem-se para esse momento também especial. E enquanto os amigos vão chegando, nós vamos aproveitando para lembrar que nós temos 3 lives por semana. Atualmente, nós temos 3 lives por semana. No domingo, que é o Evangelho no Lar, segunda, que é a nossa palestra semanal, e na terça-feira, que é o nosso estudo do Evangelho. Então, são 3 lives pelo Facebook, pelo Instagram, mas nós temos também a nossa reunião de vibração e irradiação, que essa não é ao vivo, é uma reunião à distância, mas que é uma reunião de tratamento. É uma reunião toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Nós vibramos pelos nomes que chegam à nossa casa espírita por diversas condições. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se desejarem transmitir algum nome, algum pedido, fiquem à vontade. Ao final, nós passaremos o número do nosso WhatsApp para quem desejar entrar em contato conosco. Então, amigos, nós vamos iniciar a nossa noite lendo uma página. Nós vamos ler uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, aqui é assim, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler uma mensagem para que nós possamos entrar nesta sintonia espiritual, convidando os benfeitores, as equipes espirituais que estão sempre conosco, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita, e nós iniciamos então, abrimos aqui na mensagem 97 do livro Vinha de Luz, benfeitor Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. A mensagem 97 tem o título O Verbo
é criador. E essa passagem ela se encontra em Mateus, no capítulo 15, versículos 18. É uma passagem transmitida através do nosso Mestre Jesus. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É uma mensagem muito profunda. Nós vamos repetir. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E Emmanuel nos diz: o ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, com o poder verbalistas, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Então, amigos, vamos orar, iniciando a nossa noite com gratidão aos emissários do bem que se encontram conosco. Nós damos início a mais essa noite pedindo, Senhor, esteja sempre presente, nos orientando, nos auxiliando, nos conduzindo. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, nós vamos dando continuidade à nossa noite. Nós vamos trazer o tema da noite de hoje para aqueles que receberam a nossa divulgação. O tema da noite é a missão dos 12. A missão dos 12. Mas eu fiquei refletindo sobre essa missão e antes de iniciarmos, eu me recordo que, na atualidade, as empresas, elas procuram estimular o trabalho em equipe, procuram fazer com que as equipes, os voluntários, colaboradores, melhor dizendo, se unam em torno de um projeto, de um ideal. Há tempos atrás, era ao contrário, as empresas, elas estimulavam o individualismo e, com isso, haviam muitas rivalidades. Vejam, hoje nós vamos ver um grande educador, o maior educador que nós já conhecemos. Há 2000 anos,
ele já nos ensinava isso, a necessidade de trabalharmos em equipe, mesmo quando nós temos, às vezes, um conhecimento maior do que os demais, mas quando estamos juntos, nós temos possibilidade de produzir muito. Afinal, unidos, é muito mais fácil esse aproveitamento. Então, vejam, nós lembramos aqui, nessa missão dos 12, no cumprimento de sua missão, Jesus, ele contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Ele não precisava. Jesus, governador espiritual, que já tinha adquirido toda a competência, que tinha toda a possibilidade, mas ele não trabalha só, para dar o exemplo. E nessa busca, já junto a esses colaboradores, ele não vai buscar aqueles mais destacados da sociedade, não, ao contrário. Então, ele busca ali, entre os apóstolos e discípulos. E o que seria apóstolo? Essa palavra apóstolo, ela é derivada do grego, que significa enviado. E o discípulo é de origem latina. A palavra é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Então, o apóstolo é um enviado e o discípulo é um aluno. Ele busca esses apóstolos e esses alunos para poderem colaborar na sua obra. E Jesus escolhe 12 apóstolos e ele os envia a diversos lugares para pregarem a boa nova. O que é a boa nova? É o evangelho, é a boa notícia. Ele escolhe esses 12. Ele contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos, fora todos aqueles seguidores, eram mulheres, homens, crianças, que o seguiam e que iam transmitindo de boca em boca tudo aquilo que eles recebiam. No livro Estude Viva, através de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, os médiuns, e os espíritos André Luiz e Emmanuel, no capítulo 39 do livro Estude e Viva, o título do capítulo é Espírita, meditemos. E essa mensagem é de Emmanuel. Então, Emmanuel, ele nos traz a seguinte revelação. Jesus, ele chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de... Então, vejam, antes da possibilidade do que esses apóstolos poderiam ter, e que Jesus contava com eles, Jesus reúne esses apóstolos. Pessoas simples, pessoas comuns, com as suas limitações, mas eles tinham a possibilidade, e diz Emmanuel, eles eram capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Então, a missão de Jesus, propriamente dita, ela começa com a organização do seu colégio apostolar. Começa primeiro, é assim, a gente organiza aquele projeto para dar início. Temos que ter a base. Nós vamos construir um edifício, primeiro precisamos do alicerce. E Mateus, o evangelista, ele fala sobre isso no capítulo 4 do seu evangelho, dizendo, relatando, que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Nós podemos ver aqui também um simbolismo. Eles lançando a rede para pescar, e depois eles vão ser o quê? Mateus fala, e disse-lhes, vinde após mim. Jesus chamando
Simão, o Pedro e o André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, ao invés deles lançarem agora a rede para pescar os peixes, eles iriam lançar a rede, lançar a mensagem, aquela boa nova, para pescar os homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Nós vemos aqui muita convicção daqueles dois. Eles, na mesma hora, eles seguem a Jesus, sem titubear, sem perguntar nada, sem inquirir coisíssima nenhuma. O que eu vou ganhar com isso? Não. Eles simplesmente deixam as redes e seguem a Jesus. Mateus prossegue dizendo: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-los. Jesus chama Simão, que é Pedro, e o André, 2 irmãos. Depois, mais adiante, ele chama mais 2 irmãos, o Tiago e o João. Ambos eram filhos de Zebedeu. E eles também, da mesma maneira, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, sem perguntar nada. Lucas, o evangelista, no capítulo 5, ele narra: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Veja, simplesmente Jesus chega, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Será que nós faríamos isso? Será que nós começaríamos a fazer uma série de questionamentos? Aqueles apóstolos não fizeram. Levi era o nome judeu e Mateus era o seu nome romano. Por isso que quando a gente fala o Evangelho de Mateus, Mateus era o Levi, conhecido no idioma como judeu, e como romano, Mateus. E Levi, ele era um judeu que ele trabalhava para os romanos, como um publicano, era um coletor de impostos. Ele cobrava impostos dos cidadãos e também dos comerciantes que passavam pela cidade. Então, eles, os publicanos, os coletores de impostos, eles eram muito mal vistos pelos demais judeus. Os judeus não gostavam dele, porque, afinal de contas, eles cobravam impostos para Roma. É como se ele fosse inimigo dos judeus, ele beneficiando os romanos. Mas, quando Jesus chama Levi, segue-me, segue-me, diz simplesmente isso. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Lucas continua narrando, esclarece que Levi, depois desse fato dele seguir Jesus, ele ofereceu uma grande festa para Jesus em sua casa. E com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas, porque, afinal de contas, se ele era publicano, ele convidou os publicanos para fazerem parte daquela grande festa que ele oferece a Jesus. Marcos, o evangelista, lembrando que Marcos ele não esteve diretamente com Jesus, ele informa que, terminada a refeição, Jesus faz um debate. Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E ele ali, reunido com aqueles discípulos, ou melhor, com aqueles publicanos, com outras pessoas, ele, logicamente, que ele aproveitou o momento para ensinar. Então, terminou a refeição, ele aproveitou para falar sobre o jejum, falar sobre a inconveniência de colocar remendo novo em roupa velha. Isso tudo tem o seu simbolismo. Ou vinho novo em odres velhos, que nós não vamos agora
buscar essa interpretação. Mas foi um momento importante que Jesus começou, com a sua fala, a despertar aquelas pessoas que ali se encontravam. Ele explica que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E ele cura um homem de mão atrofiada, porque os judeus, eles tinham, eles seguiam muitos preceitos, eles eram presos a todos aqueles preceitos, e eles não abriam mão. Por exemplo, no sábado, a pessoa não podia fazer nenhum tipo de atividade, porque eles achavam que sábado era um dia que tinha que ser de absoluto repouso, sem nenhuma atitude. Não podia nem cuspir no dia de sábado, porque estava quebrando esse momento de inércia. E ele coloca que o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E ainda cura um homem de mão atrofiada, justamente num sábado que não se podia fazer nada. Então, ele já iniciou assim, impactando. E, diante desses fatos, uma grande multidão passa a segui-lo, chamando o Filho de Deus. Então, vejam que interessante. E, diante disso tudo que nós estamos vendo, diante disso, nós vamos agora nos socorrer, mais uma vez, de Marcos, quando ele nos fala também que depois Jesus, ele subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. Vejam aqui também, nós podemos ver um simbolismo. Jesus sobe, chama a si, chama para ele aqueles que ele queria que estivesse com ele, e eles foram até Jesus. Então, eles tiveram que fazer esse processo também de subida. Por quê? A necessidade do movimento. Jesus, ele está aqui e ele nos chama para que a gente também se eleve. Essa passagem se encontra em Marcos, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, é muito interessante nós observarmos essa passagem e refletirmos nesse movimento de crescimento. E constituiu 12. Jesus constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Jesus se referia aos demônios, querendo dizer o quê? Aqueles espíritos ainda imperfeitos, espíritos obsessores, aqueles espíritos maléficos, porque na época que Jesus esteve fisicamente conosco, haviam muitos obsidiados, porque haviam muitos espíritos obsessores. E ele passa para esses 12 essa condição para que ficassem com ele, para que eles pudessem levar a sua mensagem, para que eles tivessem autoridade para expulsar esses espíritos obsessores. E nós constatamos a mediunidade que esses apóstolos também possuíam. E Marcos continua ainda no capítulo 2 e 3, dizendo: ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Então, Simão, ele passa a chamar de Pedro, que era pedra, o Tiago e o João eram os filhos do trovão, André, depois vem mais outros apóstolos, André, Filipe, Bartolomeu, Tiago, já é outro Tiago, tem o Tiago maior e o Tiago menor, agora o Tiago, filho de Alfeu, o Tadeu,
Simão, que já era outro Simão, tinha o Simão Pedro e tinha outro Simão, que era o Zelote, e tinha o Judas Iscariotes, diz Marcos, aquele que o traiu. Então, aí estava composto o colégio apostolar. A missão, porque afinal de contas a nossa reflexão é para falar sobre a missão dos 12. E de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias definem a ação que os discípulos deveriam executar. Então, de acordo com o Evangelho lá de Mateus, quais seriam as missões desses apóstolos? E o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 5, falando sobre os discípulos, ele traz uma leitura de uma forma assim interpretativa, fazendo essa interpretação do que está lá em Mateus, para que nós possamos entender a missão dos 12. Boa noite, Daniela, seja muito bem-vinda. Então, Humberto de Campos, narrando esse momento, ele diz: Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: Não tomareis o caminho largo, por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Jesus vai preparando os apóstolos. Da mesma forma que o Espírito Verdade fala para Allan Kardec que a missão dele seria uma missão rude, que ele sofreria, muitas das vezes, o assédio daqueles que não gostariam de ver aquela doutrina prosperar. Jesus também prepara os seus apóstolos, dizendo para eles que eles não iam ter um caminho fácil. Eles precisavam se preparar para essa estrada estreita dos sacrifícios, que seria para o bem de todos. Também, continua Humberto de Campos, narrando o que Jesus vai transmitindo aos seus discípulos. Também não penetrarei no centro das discussões estéreis, a moda dos samaritanos, nem das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino dos corações com sincero esforço. Ele aqui, Jesus, ele cita os samaritanos porque havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos se julgavam conhecedores da lei, os judeus também, e havia uma dissensão. Então, ele já alerta os discípulos: saiam fora disso, nada de discussões, nada de contendas, nada que não vá aproveitar a edificação do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço, porque para que nós possamos evoluir moralmente e espiritualmente, precisamos nos esforçar diariamente. Prossegue, e diante, em busca das ovelhas perdidas, da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Vejam, nós, quando falamos do paraíso, Adão e Eva e o paraíso perdido, tudo de uma maneira muito simbólica. Por quê? De uma forma voluntária, a humanidade se afastou de Deus. E os apóstolos tinham essa missão, buscar essas ovelhas perdidas, para que elas pudessem sair dessa aflição, dessa angústia, dessas dores. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte,
que é chegado o reino de Deus. 2000 anos, Jesus já nos trazendo esse alento, mas nós muitas das vezes não percebemos e continuamos com as nossas angústias, com as nossas aflições. Jesus que nos prometeu, entrega toda a tua ansiedade ao Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo provê. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas ainda temos dificuldades para compreendermos. Prosseguindo ainda, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele transmite de uma forma interpretativa, como nós dissemos, o que Jesus passa para os seus discípulos. Então, ele orienta: trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos. Naquela época existiam muitos rancenianos, que se chamavam leprosos, hoje a gente fala rancenianos, e eles eram que apartados da sociedade para morrer, porque não havia tratamento médico. Então Jesus, ele fala para os apóstolos: vocês têm condições de curar os enfermos, de limpar a lepra, limpar essa enfermidade que leva esses irmãos até a morte. Ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime. Não é ressuscitar um corpo que já morreu, porque o corpo que já morreu, ele não vai voltar à vida. Mas ele diz: ressuscitai os que estão no crime, despertar essa pessoa para uma nova realidade, ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, nós espíritas, nós que buscamos trazer o Consolador prometido, que buscamos trazer o Evangelho redivivo, também precisamos fazer dessa forma como Jesus nos orienta, dando inclusive de graça o que nós tivermos de possibilidades. O médium, curador, ele vai curar sem colocar preço. Prossegue o mestre: não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Ele orienta: vá, cure, leve a mensagem, mas sem vaidade, sem orgulho. Vá com a roupa simples. Não precisa carregar uma mala cheia de coisas, não. Porque você, à medida... Temos que lembrar, há 2000 anos, a vida era completamente diferente de hoje. Eles iam a pé, de aldeia em aldeia. Eles chegavam, batiam numa casa, pediam uma pousada. Ali eles realizavam alguma tarefa e ganhavam para o seu sustento, para o seu almoço, para o seu jantar. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu. É interessante. A mesma coisa Allan Kardec fala com relação ao espiritismo. Nós não devemos querer forçar ninguém a ser espírita. Se a pessoa está bem com a sua fé, ótimo. É o que Jesus coloca aqui também. Vocês vão buscar aqueles que estão interessados. Se a pessoa não está interessada, deixa ele tranquilo lá. Quando penetrar em alguma casa, saudai-a com amor, porque eles pediam hospedagem. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. A pessoa chegou, bateu, quis falar sobre a Boa Nova,
quis falar sobre a boa notícia, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. A pessoa não quis ouvir, a pessoa não deve querer forçar, não, se retire. Isso nós devemos fazer, inclusive, nos nossos lares, junto aos nossos entes queridos, nos nossos ambientes de trabalho. A pessoa quis ouvir, a gente fala. Se a pessoa não quer, a gente tem que respeitar. Não ser aquela pessoa de querer impor a nossa crença. Mas sem guardarmos rancor, sem vos contaminardes da alheia iniquidade. O que seria essa iniquidade? Aquela atitude, aquela ação contrária à moral. Então, não se contamine. Entre, caminhe, o que observar que não for de bom, deixe para trás. É isso que Jesus ensina. É por essa razão que vos envio, como ovelhas, ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Vejam, nós, quando vamos realizar um trabalho espiritual, um trabalho de assistência, temos que ter a simplicidade e a prudência. Então, não devemos ir a determinados lugares sozinhos. Não, vamos realizar, vamos em equipe. Não podemos nos colocar de uma forma que possamos passar por uma situação, às vezes, difícil. Então, ele ensina há 2000 anos. Recomendo a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregue aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Nós, espíritas, aqui no Brasil, somos abençoados. Logo que surgiu o espiritismo, o Código Penal condenava o espiritismo. As casas espíritas, elas eram, às vezes, até apedrejadas, porque não se tinha essa compreensão. Mas hoje, a gente pode dizer que nós temos assim bastante tranquilidade. Infelizmente, nos últimos tempos, aconteceram fatos aqui no Brasil de intolerância religiosa. Mas, se nós formos comparar com outros países, nós podemos até dizer que temos bastante tranquilidade nessa situação. Mas Jesus já orientava seus apóstolos, dizendo: tenham cuidado, porque dependendo de onde vocês estiverem, vocês vão correr riscos. É tanto que os primeiros cristãos, eles se reuniam à noite nas catacumbas para que eles não fossem perseguidos, mas não deixaram a sua fé. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Veja, que lindo! Então ele fala: não tenham receio, porque vocês serão auxiliados. Hoje, nós podemos dizer, nós espíritas, que temos essa certeza, que estamos cercados, como disse Paulo, o apóstolo, por uma nuvem de testemunhas, que nós estamos cercados também dos benfeitores para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos orientar. Prosseguindo, ele diz: porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, a inspiração que vem através dos espíritos superiores para nos auxiliar na nossa caminhada. A missão dos 12
passou a ser, meus amigos, a missão de todos nós que nos professamos cristãos. Porque quando Jesus reúne aquele pequeno número depois ele foi se centuplicando, centuplicando, centuplicando. Atualmente, a humanidade conta com milhões de cristãos. E nós contamos com milhões também de espíritas cristãos. Então, essa missão agora é de todos nós que nos professamos cristãos, e especialmente nós que nos professamos espíritas cristãos. Então, qual seria a nossa missão? Curar as enfermidades de toda ordem. Jesus disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Inclusive, nós temos no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, lá na playlist sobre magnetismo, 3 anos de curso de magnetismo, ensinando como aplicar o passe magnético para realizar as curas. Então, as curas, curar as enfermidades de toda a ordem, as enfermidades físicas, mentais, morais, espirituais. Dar de graça, como ele nos ensina, dar de graça o que de graça recebemos, darmos com amor, trabalharmos em todos os momentos com o amor. Não carregarmos dentro de nós o rancor. Dentro de uma casa espírita e fora dela, precisamos manter o máximo de serenidade, de harmonia, de vibrações de paz, de compaixão, de perdão, não guardarmos rancor. Trabalharmos com simplicidade, sem nos julgarmos superiores. Muitos de nós espíritas caímos em queda, às vezes pelo orgulho, pela vaidade, por nos sentirmos superiores a outros. Então, termos muito cuidado, como ensinou Jesus, a prudência, trabalharmos, mas com cautela, sabermos o que estamos fazendo, nos prepararmos previamente para trazermos um trabalho seguro, eficaz, honesto, inspirados através do Pai. Então, amigos, que essa missão dos 12, que Jesus teve a oportunidade de convidá-los, mas o convite ele se estende para todos nós. Ele disse: o trabalho é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Que neste mês de dezembro de 2023, já se avizinhando um novo ano, que sejamos nós, trabalhadores sinceros do Cristo, com muita vontade de servir ao próximo. Paz a todos. Que bom, amigos que estão aqui junto conosco nesta noite. Nós vamos convidando todos vocês, aqueles que porventura ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, coloquem. Ao final ela será magnetizada. Para aqueles que estão conosco e para aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, também coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Vamos juntos, com muita fé, com muita convicção de que seremos beneficiados e vamos receber também agora o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos. Então, nós vamos aproveitar para cumprimentar o nosso querido Arnaldo, Eudócia Reis, essa família querida tão especial, a Rita de Cássia, a Marta Verso Rosa, Ildete Claes Roig. Ildete, seja muito bem-vinda, Ildete. E todos esses amigos que estão sempre conosco. A Daniela Maio, May, também há muito tempo que a gente não se vê, que não se fala, mas
e sempre vinculado pelos laços da fraternidade. Então, aqueles que estão aqui conosco, que sentem uma necessidade maior, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Jesus conta conosco, nós podemos doar sem precisar sairmos de casa, sem precisar, às vezes, nem mover um dedo. Apenas com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso coração, nós já conseguimos auxiliar. Porque os benfeitores se utilizam de nós, do nosso magnetismo, do nosso amor, para transformar a humanidade. Então, amigos, neste momento, convido todos vocês, vou beber um pouquinho de água primeiro, porque o tempo está seco, está muito calor. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar um grande campo florido. Nós sentimos agora o perfume das flores chegando até nós. Ouvimos o canto dos pássaros, borboletas coloridas sobrevoam esse campo e nós sentimos uma vibração tão intensa, tão amorosa. Ao estendermos a nossa visão para longe, nós observamos um vulto que se aproxima, sorrindo para nós. Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Jesus, o nosso mestre, aquele que curava e que cura, com a simples imposição de mãos, com o toque, com o olhar, com o sopro, com a saliva. Jesus, que veio até nós para nos ensinar que todos somos filhos de Deus, fazendo parte dessa grande humanidade terrena. E nessa noite, junto a cada benfeitor, aos governadores espirituais de cada nação, nós lembramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome, que possamos compreender a grandeza do teu amor, santificarmos a tua presença em nossas vidas. Venha a nós o vosso reino, esse reino de amor, de bondade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Somos ainda crianças espirituais. Muitas das vezes a nossa vontade não é o melhor para nós, mas tu, como um pai amoroso, sabe o que precisamos. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão material, mas principalmente o pão espiritual, que alimenta as nossas almas. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Quantas vezes, Senhor, nos equivocamos? Ensina-nos, Senhor,
a perdoarmos aqueles devedores, aqueles que nos ofenderam. Queremos o teu perdão, Senhor, mas não queremos perdoar. Ainda trazemos mágoa, rancor, ódio em nossos corações. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas se tal ocorrer, estenda tuas mãos amorosas para nos reerguer. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Principalmente, livra-nos de nós próprios, da nossa própria imperfeição. Ainda carregamos dentro de nós o ciúme, a inveja, o egoísmo, a maledicência, a vaidade, a prepotência. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. E nesta noite, reunidos em teu nome, Senhor Jesus, juntos com os emissários que em teu nome chegaram até nós, pedindo por toda a humanidade, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos. Neste momento, nós também abrimos os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos será ofertada pelos benfeitores amigos. Vamos aproveitar esse momento para louvarmos, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E agradecendo aos emissários divinos tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores individuais, anjos da guarda das nossas vidas, agradecendo a Jesus e pedindo: Senhor, abençoe a nossa semana, conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Com gratidão às equipes espirituais que estão conosco, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus. Que bom, queridos amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos terminar lembrando que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho pelo Facebook, pelo Instagram, e depois, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, ou desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, encaminhe a mensagem para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. E eu vou passar o número agora, eu gostaria até de lembrar, boa noite, Mariana Fosati, para aqueles que, às vezes, pelo Facebook, encaminham mensagens para o Facebook do SEAC, infelizmente eu não consigo responder as mensagens. Então, quem desejar, às vezes, algum contato, encaminhe através do WhatsApp, que aí a gente tem condições de responder. E aqueles que, porventura, ainda não conhecem os nossos canais, o nosso canal do YouTube, entrem lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, temos muito material para a nossa reflexão, e aproveitem para compartilhar, fazer comentários, para que dessa forma possamos semear a luz. Arnaldo desejando também a todos uma ótima semana, Rita. Então, amigos, anotem o número do nosso WhatsApp para que a gente possa se despedir, e amanhã nós temos um encontro. O DDD é o 19, DDD 19, o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, saúde e paz para todos.